Olá, querido, que bom que você está com a gente de novo aqui no Face a Face. É sempre uma alegria quando você pode participar com a gente, porque isso é feito para, em primeiro lugar, glorificar Jesus, o nosso Senhor, fazê-lo conhecido de todos os povos no poder do Espírito Santo, mas também chegar pertinho de você, face a face, né? E com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu estava orando hoje pela manhã e Deus tocou profundamente meu coração no texto de Jeremias, capítulo 31, se não me engano é verso 25. E naquele texto dizia mais ou menos assim, eu estou citando aqui de cabeça, que a noite, não é, tinha sido boa e ele acordou e percebeu que ela foi doce. E eu fiquei pensando, mas que coisa estranha, né, o profeta falar isso. Mas ao mesmo tempo, meu coração se encheu de alegria, porque às vezes na noite a gente tem todos os tipos de pensamentos, passam tantas coisas, as preocupações, tanta coisa, e o profeta conseguiu dormir, dormiu bem, acordou, olhou à sua volta e disse: foi doce a noite. O Senhor é bom até em cuidar da gente com as preocupações no meio da madrugada, no meio da noite. E eu espero que o Senhor hoje cuide do seu coração e que tudo que você vai ouvir, participar conosco aqui, seja para fazer da sua vida uma vida que você olhe ao redor e perceba a doçura de Jesus aí pertinho de você. Eu queria começar, como a gente sempre faz, orando por você, orando para que a graça de Deus te alcance onde você estiver, para que o poder do Espírito te envolva e que você sinta a presença de Jesus com tudo aquilo que você vai ver e ouvir aqui conosco. Vamos orar juntos? Pai querido, nós estamos na tua presença crendo no poder do Senhor, crendo que o Senhor responde às nossas orações, crendo que aquela pessoa, quem sabe, que teve uma noite difícil, hoje possa, Senhor, olhar ao redor e perceber a doçura do Senhor. Crendo, Senhor, que aqueles, quem sabe, que estejam passando por enfermidades, sintam a graça do Senhor curadora. Aqueles que estão vivendo ansiedade, sintam a paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração. Eu te peço, Pai, que a presença do Senhor seja o mais especial e a palavra do Senhor a nossa segurança e que o poder do Senhor se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, fazendo-nos diferentes por causa da tua graça. Fica com cada um agora e Jesus se revela a nós enquanto batemos um papo aqui com o nosso convidado. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor. Pastorzão, hoje o nosso bate-papo é com um cara muito 10. Quem é da minha geração, por exemplo, 82, eu acompanhei ele antes, mas fui transformado também com o testemunho de vida dele, a transformação que Deus fez na vida dele. Então hoje a gente tem aqui o nosso querido irmão Rodolfo Abrantes, né, que era da banda Raimundos, em 2001 teve um encontro real com Deus, com Jesus, impactou aí o Brasil inteiro com o testemunho dele, muito bonito. Depois veio a banda Rodox, hoje viaja aí o país, ministrando a palavra, levando louvor, casado com a Alexandra Abrantes também, que é uma bênção. E hoje estão lá morando em Balneário Camboriú, né, do Ministério Mevan, que é do apóstolo Luiz Hermínio. E olha, vai ser muito legal esse bate-papo, pastor, muita coisa boa. Você que está aí, se prepare. Se você quer que alguém que não conhece Jesus ainda ouça uma palavra, um testemunho legal, já manda aí o avião, o rolinho, o ícone que tiver aí. Manda pro cara, tá? Que ele vai ser impactado. Amém? Vai lá, pastor.
O rolinho eu nunca vi, viu? O negocinho ali, né? Tá bom. Aquele negócio. Você inventa um negócio legal aí, viu, Léo? Gente, eu estou aqui, né, com o Rodolfo. Rodolfo, seja bem-vindo aqui na minha casa, né? Aqui o nosso podcast é feito aqui em casa, porque eu convido, né, as pessoas a entrarem na minha casa, na nossa intimidade e bater papos aí face a face, né? Então você é bem-vindo aqui em casa, viu? Seja bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui. E eu queria que você começasse dando aí uma saudação para quem está assistindo a gente aí. Obrigado, pastor Pascoal. Muito obrigado pelo convite, pastor Lelo. É um prazer poder estar aqui. Conversar sobre Jesus não tem nada melhor, né? É muito agradável. E meu desejo também é que, através dessa conversa, desse compartilhar de intimidade, muita gente possa ver a vida real que um cristão tem, né? Eu acho que esse é o alvo. Bom, eu sei que você já deve ter dado o seu testemunho milhares de vezes. Eu ia até perguntar isso. Quantas vezes você já deu o seu testemunho? Você tem ideia? Eu não faço a menor ideia. Desde que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele, por conta da minha saída da banda, isso tomou uma proporção nacional, assim, em termos de uma notícia que chocou muita gente. O cara está no auge da banda, está saindo. Então, eu já tinha que me explicar. O próprio fato de me explicar o que eu estava fazendo já era dar testemunho. Tá certo. E muitas igrejas começaram, então, a me convidar para compartilhar a minha história, porque perceberam, cara, tem algo genuíno aí, não é alguém que está trocando uma carreira por outra. Ninguém larga uma carreira no auge por nada. Alguma coisa aconteceu. Então, eu me via mais ou menos como a gente vê nas Escrituras, como Paulo, muitas vezes, o testemunho dele, ele estava simplesmente se explicando diante de um tribunal qual era a sua missão, o que o movia, né? Então acaba que a nossa própria forma de explicar para as pessoas o que a gente está vivendo hoje é dar testemunho. E também com o nosso dia a dia, né? Porque não adianta simplesmente eu ter uma história bonita para contar na frente da igreja, onde o ambiente é totalmente favorável. É uma forma de viver que você testifique realmente, e isso aconteceu na minha vida, é o que me move até hoje. E o testemunho é isso, né? Esse impacto de vida, né? Que Deus faz, e às vezes os caras acham que a gente é louco, radical. Então conta um pouquinho da sua loucura pra gente. Como é que foi esse negócio? Eu deixei a carreira, né? Eu deixei o que eu estava fazendo, entendendo que Deus estava me chamando para outra coisa. Quando eu tive meu encontro com Deus, de certa forma o ambiente ele chegou a ser uma coisa confrontadora, porque eu começo a conhecer uma nova vida, né? E é como você sair de um ambiente escuro e ir para um ambiente iluminado. Você não consegue mais voltar para um ambiente escuro de novo. Agora você descobre aonde você tropeçava, você descobre aonde você errava, aonde era, fazendo essa alegoria, né, de um caminho escuro cheio de irregularidades. Uma vez que a luz acende, você não consegue mais ignorar aquele ambiente que você estava. Isso não tem a ver com pessoas, não tem a ver, de certa forma, nem com o sistema com o qual a indústria funciona. Porque é um sistema como o sistema no mundo dos esportes, no mundo das artes, no mundo jurídico, enfim, qualquer outra área tem o seu sistema. Mas tem a ver com a vida que eu vivia dentro desse sistema. Não é uma regra você ser usuário de drogas, ser promíscuo, não é uma regra. Mas eu me aproveitava de todos os benefícios, de todas as facilidades que uma vida de uma pessoa famosa tem e abusava disso tudo. Então, assim, o meu problema real era com a vida que eu vivia. Eu precisava sair daquele ambiente para ser transformado, né? Isso é algo que, assim, hoje eu consigo enxergar dessa forma. Na época, não. Na época é aquele negócio. Quando você simplesmente sai de um ambiente de treva para um ambiente de luz, você corre desesperadamente de tudo que tem aparência do mal, né? De tudo que tem aparência de treva. E isso tem muito mais a ver com as minhas fraquezas do que com o próprio ambiente em si. De você reconhecer, cara, eu não posso negociar com isso, eu não posso estar perto desse ambiente. Eu preciso sair correndo aqui desesperadamente. É aquele radicalismo dos primeiros dias. Que, de certa forma, ele é bem... É necessário algumas vezes. Ele é necessário, exatamente. Porque se eu saio de um ambiente onde eu me destruía e simplesmente fico na linha, você descer é muito fácil.
E os primeiros dias são os mais vulneráveis, né? Você ainda, sua fé está sendo firmada, suas convicções estão sendo firmadas de novo. Então, eu precisava correr daquele meio, fui para um outro extremo. O pessoal que me evangelizou era numa linha pentecostal, bem radical, cheio de usos e costumes. Então, de certa forma, E podia usar barba? Olha, eu não usava nessa época. Eu não usava nessa época. Porque tem umas que não pode, né? Não usava nessa época. Assim, mas conta pra gente, como é que foi o processo aí que você, vamos assim, de realmente cair a ficha, né? De entrar na cabeça, olha, eu preciso de Jesus, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Como é que foi a tua história nisso aí? O meu encontro com Deus ele aconteceu através de uma reunião de oração dentro de casa. A minha esposa, a Alexandra, ela estava lutando pelo nosso relacionamento e ela veio de uma família que frequentou a igreja quando ela era pequena. De repente pararam de frequentar. Então, assim, a vida cristã que ela conhecia, por observação, era simplesmente esse negócio. Quando as coisas estão dando mal, você corre atrás de uma irmã que ora por você, ou de uma igreja, vai lá, aceita Jesus de novo. É só um momento de alívio e pronto, vai viver a sua vida. Era isso que ela tinha aprendido com a vida dela. Nesse momento, quando as coisas estavam dando errado para a gente, no nosso relacionamento, e tinham tudo para dar errado, porque era um casal, ambos usuários de drogas, enfim, uma vida completamente doida, ela fez o que ela sempre fazia, de correr para Jesus de novo, buscando um alívio. Só que nessa hora Deus começou a operar na vida dela de uma forma diferente, tanto que ela não foi só uma busquinha ali de um dia, ela começou realmente a entender que ela precisava de uma mudança, que ela precisava, cara, Deus tinha chamado ela há muito tempo e ela sempre tinha postergado isso, até que ela convidou essas irmãs que estavam orando por ela para fazer uma reunião de oração dentro de casa. Eram 7 segunda-feiras, se eu não me engano, era uma campanha de oração. Eu fugi das primeiras, até que eu esqueci que elas iam e fiquei numa reunião seguinte, fiquei muito assustado, eu nunca tinha visto uma reunião ultra pentecostal como aquela e tudo me assustou. E eu entreguei minha vida para Jesus de medo das irmãs. Eu estava realmente com medo delas, eu falei, cara, eu vou aceitar Jesus porque o negócio aqui tá bravo. Eu falei, melhor eu aceitar. Até que na reunião seguinte da qual eu participei, foi quando eu tive uma experiência de cura. Nessa época eu estava muito debilitado fisicamente, perdendo muito peso. Tinham começado há mais ou menos uns 9 meses anteriores a esse evento. Tinha começado a aparecer muitos caroços debaixo do meu braço, na região da virilha, se multiplicaram, aumentaram de tamanho. E por ser filho de médico, eu sabia que isso era sinal de alguma coisa grave acontecendo no meu corpo. E nessa reunião, da segunda da qual eu participei, uma daquelas mulheres de Deus simplesmente orou por mim e me deu um recado de que Jesus estava me curando naquela tarde. Amém. E era um câncer no estômago para que eu saber que Ele era Deus, que Ele me amava, que Ele tinha uma obra na minha vida. Foi um recado. Ela disse que Jesus estava mandando ser dito. Naquela tarde, meu estômago, eu tinha realmente um incômodo no estômago há muito tempo. Eu nem dava muita atenção para ele, porque, enfim, meu estômago parou de doer. 3 dias depois, aquilo foi numa segunda-feira, lá pela quinta-feira, eu tomei banho. Quando eu fui passar desodorante, não tinha mais caroço nenhum no corpo. E aí minha cabeça virou. Eu falei, cara, sintomas desapareceram do meu corpo. Você já estava com medo daquelas mulheres. Não, agora, então... mas agora o que acontece? É aquela mistura do amor com o temor. Né? É verdade. Quando a gente tem uma experiência com Deus... Quer dizer, o negócio aqui é sério. Está acontecendo algo algo extraordinário. Mistura, né? De um temor que, aos olhos humanos, é aquele negócio, eu não posso chegar perto de Deus, senão eu morro. Mas, ao mesmo tempo, é um amor. Eu preciso chegar a perto de Deus, senão eu morro. Né? Então, é esse temor que te aproxima com o entendimento da santidade dele. Você percebe, isso é uma coisa que depois você vai aprendendo, né? Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, o santíssimo lugar ficou exposto, simbolizando que agora nós temos acesso a essa presença. Mas eu sempre penso nisso, o lugar continua santíssimo. É verdade. Né? Então eu preciso saber, ok, eu tenho acesso à presença, mas como eu vou chegar a essa presença? O Senhor disse para Moisés, tira as sandálias, que esse lugar aqui é terra santa. É santo, exatamente. Eu sempre olhei para essa passagem também com aquele negócio, né? Moisés, ele chega, aí fala, não chega para cá. Tipo assim, vem, mas você precisa respeitar o limite da santidade de Deus. E quando ele fala, tira a sandália dos seus pés, eu percebo,
o lugar que você está é santo, ou seja, você precisa tocar nesse lugar santo para que isso mude a sua natureza, para que você seja santificado pela presença. Então, mas aí diz pra gente aí, você, por exemplo, tem essa experiência, né, de convicção, né, primeiro, né, opa, esse negócio aqui é sério, daí vem uma experiência pessoal, opa, o Senhor está me tocando de alguma maneira, e aí? Você estava numa vida enrolada, drogas e tal, e como é que foi todo esse processo? Você e a tua esposa, né? Porque eram vocês juntos, não era uma coisa que ela já tinha passado por essa fase. Vocês estavam passando juntos, né? Como é que foi? Eu acho que é um entendimento, né, a respeito de gratidão. Obviamente, o que Cristo fez na cruz foi pagar a nossa dívida, né? Eu não tinha consciência da dívida de pecado que eu tinha com o Senhor. Até que eu, pela experiência que eu tive, de por graça, sem nem ter fé, sem nem querer, de repente eu estou recebendo o maior presente que se manifestou numa cura física. Era simplesmente um símbolo da salvação, é o sozo, né? É aquela cura que ela aponta para a salvação. Ou seja, o que está acontecendo no meu corpo é um símbolo do que está acontecendo com a minha eternidade agora, com o meu espírito sendo salvo. Então, eu não tinha consciência do meu pecado e da dívida que foi paga pelo meu pecado. Mas agora eu começa a surgir uma consciência de uma dívida de amor. Tipo assim, cara, eu não mereço isso. Quem é esse que me amou tanto desse jeito? Então, de uma forma espontânea, a gente começa a querer viver de forma que agrade o Senhor. Já não é mais por medo de ir para o inferno, mas já é por um desejo de viver de forma que agrade o coração daquele que já me amou, né? E o desejo de estar limpo, a consciência de, cara, tem áreas na minha vida que vão precisar se ajustar a essa verdade que eu acabei de conhecer. Não é mais a respeito de obrigado, Jesus, valeu, até a próxima. Não, tipo, esse que me conhece, que me curou, ele sempre teve os olhos em mim. E como é que eu consegui viver como eu queria diante dele? Como é que eu vou viver daqui para frente sabendo agora que os olhos dele estão sobre mim? Não é estar sendo vigiado, mas é estar sendo assistido. Não é o fato de ter agora alguém anotando as minhas falhas, mas é percebendo alguém que sempre conheceu as minhas falhas e me amou ainda assim. É uma dívida de gratidão. Como é que eu posso fazer para agradar o teu coração mais? Naturalmente, o desejo de não fazer o que eu fazia, ele começa a surgir. E quando eu começo a conseguir deixar algumas coisas, como foi o uso de drogas, como foi colocar uma aliança no dedo para noivar. Você vivia junto com a gente só vivia junto, E a gente começa a dar esses pequenos passos simbolizando, a gente quer consertar nossa vida, a gente quer viver de acordo com a tua vontade. A alegria e a satisfação que a gente começa a experimentar simplesmente quando o nosso coração aponta para esse lado, já era gigantesca. Você experimentar a alegria do Senhor, né? Como a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente alegra o coração dele, a alegria dele vai mudando o nosso ânimo, né? Eu interpreto dessa forma, cara, isso me fortalece literalmente, ou seja, o pequeno passo que eu dei em direção a Cristo me deu uma energia para dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Então, começamos uma jornada, que ela não parou até hoje, né? São 21 anos, mas são 21 anos em que a gente vai a cada dia aprendendo uma coisa nova e entendendo, ele me limpou, mas eu preciso me manter limpo. Ele me santificou, mas eu preciso me manter santo. E isso foi junto com a tua mulher? Junto, a gente sempre junto. Sempre junto. Tá? Você disse que no começo da sua fala que vocês não estavam bem naquela fase, né? E hoje vocês ministram a casais, aí, eu já vi aqui algumas ministrações suas aí, né? De você falando num lugar, tua esposa falando, depois os dois juntos falando, né? E o que Jesus fez no teu casamento, né? Primeiro que não era casamento, né? Chegou a um casamento, né? Mas como é que ele foi construindo isso também? Como é que você se percebeu marido, ela como mulher e assim por diante, né? Foi um processo, pastor, que assim, ainda hoje a gente
Tanto eu como a gente veio de lares que nossos pais foram casados com as nossas mães a vida inteira. Meu pai faleceu em 2007, casado a vida inteira com a minha mãe. O pai da Ali e a mãe da Ali são casados. É interessante ter que falar disso nos dias de hoje, porque é cada vez mais incomum. Mas a gente teve referência de pai e mãe dentro de casa. Mas isso não quer dizer que o casamento dos nossos pais foi perfeito a vida inteira. Não, nenhum casamento. Nenhum é. E a gente primeiro é confrontado com a informação que a gente carrega, a bagagem que a gente carrega. Então, quando a gente, de certa forma, a gente vai viver junto antes de ser casado, como casado, sem ser casado, vivendo a nossa vida louca, mas querendo fazer dar certo, é uma grande confusão. E na hora de querer cada um ter o seu papel exercido dentro de casa, a informação que a gente carrega é a que a gente teve. Quando eu vi, eu estava sendo meu pai na vida da Alexandra, brigando como meu pai brigava com a minha mãe, e a Alexandra se comportando como a mãe dela. Isso é natural porque você carrega essas referências. Até a gente aprender que Deus tem uma medida. E a gente começa então a se espelhar em gente que é uma boa referência. A gente começa a olhar para outros casais, mas ao mesmo tempo tendo que descobrir em tempo real como fazer isso dar certo com a carruagem andando. Né? E levou tempo, levou muito tempo até a gente aprender a se respeitar, a gente aprender a discordar, a gente aprender até a brigar. Né? O casal precisa aprender a brigar, né? A aprender limites dentro de uma discussão, aprender que isso tem que levar para algum lugar e não simplesmente como a gente veio do mundo, as nossas discussões tiveram que mudar muito, né? Porque não dá simplesmente você trazer isso para o ambiente, agora conhecendo a verdade e a luz. Eu preciso entender, essa é a filha do papai, né? Eu tenho que tratar ela bem. E a vida de casado, ela foi uma grande revolução, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que eu conheci. Eu não consigo me imaginar solteiro hoje, eu não consigo imaginar onde eu estaria se eu não fosse o marido da Alexandra. Né? E de como ser marido da Alexandra me mudou como homem, me transformou como homem, porque agora é um entendimento a respeito de cuidado, é um entendimento a respeito de ser provedor, de honrá-la, coisas que no passado não tinha. Assumir um papel. Que a Bíblia, ou seja, né, ser marido da Alexandra me transformou como homem. Eu tenho certeza que do outro lado também aconteceu. E ela escreveu um livro, né, sobre essa questão feminina do casamento, né? E até achei interessante o título do livro, né? Ela está se achando. O que ela quer dizer com isso aí? Foi um título que eu até participei. Eu ia perguntar para ela, mas hoje não está aqui, eu vou perguntar para você. A gente é um mesmo, não dá para responder. O Ela Está Se Achando, a Alexandra, ela tem uma personalidade muito peculiar. Ela não tem filtro algum. Ela simplesmente, o que vier no coração dela, ela solta. E eu creio que Deus ama isso muito a respeito dela, principalmente em dias como hoje, onde ninguém fala mais. Eu estou só imaginando, né, como é que era esse casamento antes de Jesus, né? Ela sem filtro, você doido, então maluco. Os dois doidos, né? Mas ela sem filtro e eu sem noção. Então, assim, foi uma grande obra que Deus tem feito. Mas o Ela Está Se Achando, ele é a transcrição de uma série de lives que ela fez no tempo da pandemia. E a base disso tudo é o que ela já tem ministrado para muitas mulheres há muitos anos. A Alexandra, quando eu vejo ela, eu vou dormir, ela está aconselhando gente no Instagram. E eu falo, quem é, amor, que você está falando? Ela fala, não sei, é uma menina aqui. E assim a vida toda. Ela realmente se importa com quem ela nunca viu. E ela gasta tempo, meses, às vezes aconselhando uma pessoa que ela nunca viu. E depois ela ouve os testemunhos, enfim. Ela teve essa experiência de simplesmente pelo fato de se importar. E, cara, às vezes tudo que a gente precisa, tudo que Deus precisa, às vezes, é alguém que se importe. Porque a compaixão vem e aí o Espírito de Deus se move. Através desse material, ela compartilhou meio que a história dela de se encontrar. Ou ela está se achando, é uma maneira engraçada de duplo sentido, porque como ela tem essa personalidade a Alexandra é super segura, ela tem uma autoestima lá em cima, ela não precisa de elogio para ela não precisa de forma alguma. Eu faço todo dia, mas ela não precisa. Ela se elogia mesmo, se precisar. Eu falei, cara, ela está se achando, é uma coisa que é engraçada, porque ao mesmo tempo
fala de um aspecto da sua personalidade, muita gente fala, pô, essa mulher se acha, ela fala, não, não me acha, eu sou. Tipo, ela é bem resolvida quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, a respeito das mulheres se encontrarem. Porque hoje em dia ela discerniu, por experiência dela, esse ambiente onde se fala muito de empoderamento feminino e disso e daquilo, ou seja, a identidade da mulher parece que está do lado de fora dela. Ou seja, é o mundo ao redor que fica dizendo que a mulher é, o que ela deve ser. E pelas experiências dela com Deus, o melhor que ela encontrou a respeito dela mesmo estava dentro. É o reino dos céus que está dentro de vocês. Amém. É aquele negócio, cara, quando Deus me fez, Ele colocou essas sementes dentro de mim, que na presença dEle, elas vêm à tona. E os frutos vão vir e naturalmente vão dizer quem eu sou. É a respeito, o texto básico que ela usou foi a parábola da dracma perdida. Quando essa mulher, é incrível, numa série de 3 parábolas, ali em Lucas 15, onde Jesus fala de um homem que tinha ovelhas, de um homem que tinha filhos, e de repente no meio ele fala de uma mulher que tinha valores dentro de casa. E esses valores se perdem do lado de dentro, eles não estão perdidos do lado de fora. Eles se perdem do lado de dentro. E aquele negócio, o que se perde do lado de dentro não está perdido. O que se perde do lado de dentro, você só precisa acender a luz, limpar e encontrar o seu tesouro do lado de dentro. E ela fala isso sobre a verdadeira identidade feminina. Cara, isso que você nasceu para ser, está tudo dentro de você. O melhor que você pode ser na vida é quem Deus te fez para ser. É encontrar esse tesouro do lado de dentro. No momento que você encontra, a alegria transborda para amigos e vizinhos. Ou seja, ela sai de dentro de casa. Que bacana. O pastor, até aproveitando essa fala do Rodolfo, eu fiz algumas perguntas aqui e o pessoal comentou que numa entrevista vocês falaram que vocês são muito diferentes, né, Rodolfo? Uhum. Um do outro. Completamente. Como que é? Né, quais as diferenças que vocês têm e como que vocês aprenderam a lidar com essas diferenças e assim, né, à luz da palavra de Deus? No começo era uma grande dificuldade, absurda. Era tipo uma coisa que, principalmente quando a gente estava junto antes de Cristo, a gente olhava um para o outro e falava, cara, como é que a gente está junto? Tipo assim, a gente se amava, sempre se amou absurdamente desde o dia que a gente conheceu. Não, vocês têm que contar como é que você conheceu. Sim, sim. Já vou nessa parte aí. Acontece que a ilustração que eu uso, normalmente é a respeito de um técnico de som, de alguém que opera uma mesa de som. Tem graves, médios, agudos ali, que são fundamentais. Se eles estiverem em desarmonia, vai aparecer um defeito. Grave demais é um defeito, agudo demais é um defeito. Então, às vezes, a gente precisa colocar a nossa vida com a nossa personalidade na mão do Criador e deixar ele regular a nossa personalidade. Né? Não simplesmente, você é muito isso, você é muito aquilo, por que você não é mais assim? Ou seja, são aspectos da nossa personalidade que só estão em desarmonia. Os nossos defeitos aparecem quando, cara, tem algo de mais ou de menos. Quando Deus equilibra, Ele regula, equaliza a nossa personalidade, então às vezes o ser manso deixa de ser passivo. O que Jesus sempre elogiou, bem-aventurados os mansos, mas se você se torna manso demais, você se torna passivo, isso é um defeito. Né? Manso de menos é um defeito. Tem que ter o equilíbrio. Minha esposa, por exemplo, é proativa. Proativo demais, ela trabalha, engole todo mundo, atropela todo mundo, não dá para trabalhar em equipe nunca. Verdade. Então, equaliza isso. A gente olhava um para o outro, a gente via esse desequilíbrio. Então é defeito, defeito, defeito. E eu vou falar da minha parte. Eu tinha muitas questões com a personalidade da minha esposa, mesmo porque gaúcha, italiana, meio alemã, então assim, é personalidade pura. Eu que o digo. E assim, até entender que não é um defeito da minha esposa ser quem ela é, Deus fez ela desse jeito. À medida que ela anda na presença de Deus, esses atributos vão se equalizando, a maturidade vai vindo, vai aprendendo a administrar. E às vezes o que é uma dificuldade para ela, talvez eu tenha de sobra. Então é nessa hora que, como um só, um equilibra o outro. Porque não é só a respeito de um relacionamento com Deus, mas é com o próximo também. Sim. Então assim, por exemplo, minha esposa tem a paciência de Jó
para aconselhar pessoas. Eu não tenho. Eu não tenho. Tipo assim, fala teu problema aí. O cara fala, vai direto ao ponto, pelo amor de Deus. Vai, fala. E no fim das contas eu sempre falo, brother, vai orar. A Alexandra passa 3, 4 horas ouvindo uma pessoa. E depois mais 5 horas falando com ela. Nossa. Eu não tenho essa paciência. Já por outro lado, a Alexandra chega em mim e diz que ela não tem paciência alguma. Eu sou a paciência em pessoa. Para lidar com situações, eu entendo, cara, a hora vai passar, uma hora eu vou estar em casa, vai estar tudo certo. Tipo, essa hora que eu vou estar em casa de boa vai chegar. Então eu suporto coisas que ela não suporta de jeito nenhum. Ou seja, para algumas coisas ela tem a maior paciência do mundo e eu nenhuma, e depois a gente troca. Eu tive uma experiência com Deus que foi muito legal. Uma das questões que eu tinha com a Ali era o fato de eu achar que ela era infantil demais. E a Ali é uma pessoa muito profética. O atributo profético na vida da minha esposa ela às vezes brinca que por ser aquariana, né? Ela fala, cara, eu tenho a habilidade de ver coisas que na frente se tornam verdade. Uhum. De desconfiar de coisas que daqui a frente... O profeta ele precisa de mais de ensino e de acompanhamento para que ele não cause incêndios. Uhum. Porque às vezes a palavra profética ela vem, mas não é a hora de entregar, não é o jeito de entregar, não é a pessoa certa para ouvir. Quando você não tem esse ensino, você recebe de Deus e pum! Pronto, causar um incêndio danado. Então, eu sempre enxergava isso como infantilidade. Falei, cara, você está sempre causando problema. Eu era sempre chamado no gabinete por causa dela. Olha o que a Ali fez, olha o que a Ali fez. Na frente, tudo acontecia, era de Deus mesmo. Realmente, ela não tinha visto, não era loucura, não. Tinha muita coisa errada. Mas é a forma. Né? E eu sempre brigando com ela. Cara, parece uma criança, parece uma criança. Até que um dia eu estava acordando. Eu não sou o cara da visão, nunca tive muita visão, assim, ao olho aberto. Mas em sonho Deus fala muito comigo. Eu estou acordando e do nada pipocou uma pergunta para mim. Eu perguntei para Deus, como é que o senhor vê a Ali? Do nada, eu não pensei. É aquelas cutucadas que Deus te dá, ele deixa você até fazer a pergunta para algo que ele quer te mostrar. E eu tive uma visão dormindo ali, acordando. Eu via Jesus, daquela forma clássica de Jesus, né? E ele estava com uma roupa muito bonita, eu me lembro, era como se fosse num parque, era um gramado verdinho, muitas árvores, um céu azul, um cenário lindo. Jesus nesse parque, ele carregava nos braços uma menininha, devia ter seus 2, 3 anos de idade, com roupinha de festa, sabe, sapatinho de boneca, meinha branca, chuquinha, e ele fazia cócegas nela, ela ria para ele, ele ria para ela. Cara, só precisou mostrar isso. Nossa, eu percebi que o que eu rejeitava era o que ele amava. Uau! Que eu precisava me adequar a um atributo da personalidade da minha esposa que para mim era um problema, para Deus nunca foi. Num tempo de politicamente correto, talvez Deus precise de gente que não tenha filtro. Né? De gente que sofre o dano por falar a verdade. E quando eu fiz as pazes com isso, eu passei a amar esse jeito criança da minha esposa. Ou seja, virou. O que era para mim um defeito, um problema e um motivo de atrito no nosso casamento, virou uma coisa que me diverte ver a minha esposa sendo essa criança na presença de Deus. Então, assim, os olhos de Deus, há um passinho ou outro, as coisas vão mudando. Que legal. Eu tenho que fazer um break aqui para entrarem os nossos patrocinadores, né? Eles que nos ajudam a manter esse programa funcionando aqui. Muito obrigado para eles. Mas eu queria, no próximo bloco, a gente conversar um pouquinho sobre música. Né? Eu queria falar sobre inspiração, sobre essa questão de compor, né? Você é um poeta e Deus tem te usado aí, né? E te deu essa habilidade, esse dom. Eu queria deixar aí no ar para a gente voltar nesse assunto. Então vamos entrar aqui com os nossos patrocinadores. Anda pra cá, anda pra lá, é melhor. Inverno 2022. Charme e conforto você encontra aqui. Tudo em até 10 vezes sem juros. O presente certo está na Andar Aqui Calçados. E nas compras a partir de R$ 199,00 você não paga nada de frete. Aproveite ou visite uma das 24 lojas. Andar Aqui Calçados. Vem pra cá você também. É melhor andar aqui, andar aqui. Andar Aqui Calçados e Esportes. A moda dos seus pés.
Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309. 9 lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. Ok, então o que eu queria saber contigo, né, é o seguinte, né? Você é um poeta há muito tempo. Eu acredito que existam talentos e existam dons, né? Então, talentos são aquelas coisas que Deus nos dá, né? Independentemente, Ele dá para qualquer pessoa pela sua bondade. Assim como o sol, né, nasce para justos e injustos, Ele derrama talentos para que o mundo exista, né? Então está lá, funcionando. E você recebeu o talento e depois você recebeu dons do Senhor. Então eu queria entender como é que funciona esse negócio, por exemplo, de compor, né, uma música antes de Jesus e depois de Jesus. Eu vou falar da minha cabeça. Eu geralmente fico imaginando. Eu acho que você ficava chapadão e para pensar e voar e poder compor. E agora? Você fica como? Como é que funcionava e como é que funcionava? Eu estou falando da minha cabeça. Eu vou falar o que você quer, é verdade. Tem um aspecto da minha música que continua igual desde sempre, que é aquele negócio. O meu maior êxito em canções, tanto antes como depois, foram naquelas que eu simplesmente derramei a vida que eu vivia. Tanto na época doida, como na época louca. Na época louca com Cristo. Louca com Cristo. Você só mudou de doideira. Isso tem bastante a ver com você conseguir enxergar quem você é e o que você carrega. A autenticidade. Exatamente, de saber o que tem dentro de mim. Muitas vezes a minha vida ela foi basicamente a trilha sonora do que eu estou vivendo. E isso permaneceu. Tanto que essa foi uma das razões pelas quais eu não conseguia mais continuar cantando o que eu cantava. Porque era pecado? Não vou chegar nem nessa área. Eram músicas que falavam besteira, era divertido, era engraçado. Hoje eu consigo, quando eu ouço em algum lugar uma música do Raimundos, cara, eu consigo dar risada. Hoje eu consigo dar risada. Fala, o que eu tinha na cabeça? Mas, tipo assim, o intuito era fazer rir. Era uma crônica da adolescência. Eu acho que por isso, de certa forma, tocou tanto o coração dos jovens da nossa nação, porque era uma crônica daquela fase da vida. De repente, minha vida muda radicalmente. Cara, tem uma nova verdade querendo sair de mim. Tem uma nova canção querendo sair de dentro de mim. Eu começo a perceber um poder que a música tem que vai além do divertir, vai além do entretenimento. Você canta uma poesia bonita, é muito legal. Você canta a palavra de Deus, cara, libera algo no ambiente que é completamente diferente. É inigualável. Então, existe diferença de uma coisa e de outra. Naturalmente, quando eu começo a dar os meus primeiros passos com Cristo, eu tô como aquele cego que foi curado e não sabe nem quem foi que o curou. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então eu vou falar das minhas impressões. Olha, se esse homem fosse um pecador, Deus não ouve pecadores. Eu não sei quem Cristo é, mas eu sei que Ele me amou. Eu sei que Ele fez algo em mim que ninguém faz. Então eu começo a cantar sobre muita impressão minha sobre quem Ele é. Hoje eu olho para as minhas primeiras canções já com Cristo e eu vejo muito erro teológico, porque tanto que algumas eu não consigo nem cantar, porque eu falo, cara, essa bateu na trave aqui tão feia que não dá. Então eu ignoro, deixa ela ali. Não foi mal intencionado. Mas legal a tua autoconsciência, né? Porque Sim. Você faz a leitura, né? Eu achei sensacional, né? Você está nos processos da sua vida cristã e fazendo a leitura do que Deus está fazendo e que não está parado, que não está estático, né? Sim, que já está crescendo, graças a Deus. E uma coisa que eu percebo é o tanto a misericórdia de Deus no fato de que Ele respeita a minha humanidade. E ele e as minhas recebeu limitações. aquele louvor. Recebeu, claro. Recebeu aquele louvor. Recebeu porque, tipo assim, ó, que bonitinho, nem sabe quem eu sou direito. Mas tá querendo falar de mim, que bonitinho. Vai me Me conta aí quem eu sou. Vai lá. Tipo assim, sabe o caminho de Emaús? O que vocês estão falando? Tu não sabe ainda? Você é o único que não sabe? Meu, que bonitinho. Né? Jesus deixa os caras falar, fala de mim aí pra mim, por favor. E eu percebo isso demais. Aí o que acontece? Com o tempo, eu começo a experimentar um prazer absurdo em pregar a palavra.
Aí o foco saiu da música para a palavra. Não é que saiu. Mas assim. Eu não consigo largar a música, eu tentei já várias vezes. Eu não A consigo. música está dentro de você. Até mas que eu fiz assim, as pazes com isso. virou uma nova paixão. Uma nova paixão de pregar a palavra. Ou seja, minhas músicas sempre tiveram, por exemplo, letras muito compridas. Desde a época do Raimundo, letras gigantescas. Era tipo assim, Era uma crônica. Era uma crônica, exatamente. Quando eu venho para o ambiente cristão, isso de certa forma continuou. Tanto que minha música hoje ela não é muito congregacional, exatamente porque ela tem letra demais. É uma música que eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Não são coisas super explicadas. Tipo, coisas bíblicas eu falo de um jeito que, cara, quem conhece Bíblia sabe do que eu estou falando. Mas quem não conhece, o que esse cara está falando? Eu gosto de instigar, do pensar. Num ambiente de culto, você não está ali para o cara ficar lendo aquele negócio no ambiente de culto e ficar pensando o que esse cara está falando. Não. O ambiente de culto é a tua glória, é o trono no céu, é santo. Ou seja, é uma coisa já direta. Vamos adorar a Deus. Ou seja, a gente a minha música não é muito congregacional. Fiz as pazes com isso também. Era uma crise para você? Porque, de certa forma, você às vezes não se encaixa. Tipo, eu sou novo demais para, às vezes, as pessoas que eu admiro. Minhas referências são todos anciãos de cabelo branco. De gente que tem experiência. Porque é aí que eu estou chegando, é aí que eu quero chegar. De estar apaixonado por Cristo até o fim dos meus dias. Mas eu ministro para gente muito mais nova do que eu. Então eu estou no meio do caminho geracional. Às vezes eu estou arrumado demais para certos ambientes, estou esculhambado demais para outros. Eu ando só no meio de igreja ensinando, mas os meus amigos são tudo um monte de maconheiro na praia. Tipo, gente que é o meu chamado, de derramar sobre essas pessoas. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, é gente que está no processo. Eu fui chamado para o lado de fora. De entender que eu sou do lado de dentro chamado para o lado de fora. Que legal. Então, esse negócio de você, às vezes, ter que entender que Deus te fez uma coisa peculiar, que, cara, transita em todo o ambiente, isso não é um defeito. Não tem lugar para mim. Não, é o contrário. Tem lugar para você em qualquer lugar. Gostei dessa Você palavra. consegue andar com gente de terno e consegue andar com gente de bermuda na rua. Você consegue comunicar com vários setores. Isso é uma dádiva. Então, quando eu começo a entender, Deus está fazendo uma coisa na minha vida que eu preciso simplesmente embarcar no que Ele está fazendo e parar de querer dizer o que eu sou. De simplesmente observar os frutos saindo. No ambiente que a igreja, por exemplo, veio pandemia, a igreja ficou trancada dentro de casa, cheia de limitações, portas no ambiente da TV se abriram. Foi para o programa do Gentili, foi para o programa do Bial, para falar de Jesus. Eu falo, cara, então Deus me deu um acesso a esses lugares. Voltando a falar de música, minha letra sempre foi cumprida. E eu percebo que, ao pregar a palavra de Deus, agora aquela informação toda que eu tinha que concentrar em 5, 7 minutos de música, agora eu tenho 50 minutos. Posso falar à vontade. Pô, a letra agora tem pode espaço mandar, para a letra. tá. Exatamente, agora tem espaço para a letra. Qual se torna o meu novo desafio nessa fase? É pegar esses 50 minutos de letra e enfiar ele de novo em 5, 7 minutos de música. Ou seja, a minha música agora ela tem muito mais uma preocupação de ensino do que simplesmente de entretenimento. Por quê? Por experiência própria. Quantas canções do Diante do Trono não me ensinaram Bíblia? Quantas canções de pastor Antônio Cirilo me ensinaram a respeito da glória de Deus, da simplicidade de estar nesse ambiente? Eu percebo, cara, música ensina. Tem pregação que o cara ouviu no domingo e não lembra hoje, mas uma música ele não esquece. Então, se eu conseguir... Lutero usou as músicas para doutrinar. Exato. Se eu conseguir colocar o que eu tenho aprendido da parte do Senhor, o que eu tenho ouvido da parte do Senhor dentro de uma canção, isso não é só para mim mais, isso vai transcender gerações. Uma coisa que eu tenho percebido é que o número de crianças que ouvem minha música, e eu não estou falando só de adolescente, eu estou falando de criancinha, 4 anos, 5 anos de idade. A melodia das minhas músicas ela é muito simples, ela não tem nenhuma virtuose vocal, tipo, qualquer um canta a minha música, qualquer um toca a minha música. As minhas limitações acabaram sendo bem acessíveis para todo mundo. Então, eu já começo a me preocupar, cara, de colocar algo a respeito de Deus na boca de crianças, que talvez são músicas que eles não vão esquecer nunca. Então eu já tenho uma preocupação diferente de como eu estou falando do Senhor, porque, ok,
O meu primeiro ano com Cristo, eu não sabia quem ele era, como o cego, quem não sabe quem o curou. Até que Jesus aparece para ele de novo, e agora ele vê. Tu crês no Filho do Homem? Quem é ele para que eu creia? É esse que fala contigo. Opa, agora a coisa mudou, vai, não peques mais, já tem uma nova direção para você. Então, assim, aquilo que passou batido, e no sentido de Deus contemplou, ele viu meu coração e não teve problema algum, hoje já não é a mesma medida. Então hoje eu mesmo já tenho um incômodo muito maior com a questão da minha música estar alinhada com a palavra que eu vivo e que eu creio. Então, a sua última música, né, O Fim é Bom, né, e a letra dela, né, tá muito focada lá em Apocalipse, né, onde fala que Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima, aquela coisa toda. Tal. Agora tem duas maneiras de a gente olhar para essa música. A gente estava batendo um papo aqui antes, né? A gente pode olhar esse lado do Apocalipse glorioso e a gente pode olhar uma letra nostálgica. O que você estava sentindo? E fala um pouquinho dessa música para a gente, sua última música aí. Eu percebi, pastor, algo nas minhas canções desde o meu primeiro álbum com Cristo, que chama Santidade ao Senhor. Tem uma música desse álbum que ela é uma das mais fortes até hoje, que chama Isaías 9, que fala da Nova Jerusalém descendo. Começo a perceber, de uns anos para cá, para não falar de um trabalho, de uma obra inteira, mas tem uma canção que chama O Dia que Será para Sempre. Aí depois tem uma que é um presente para o futuro, ou seja, preparar o seu hoje para aquilo que está vindo. Tem uma outra que chama Temos Tempo, que ela fala a respeito de, em determinado momento da música, fala assim, onde está a arca que eu te mandei construir? Ou seja, vai ter um dia de prestação de contas. A mais recente, anterior ao Fim é Bom, chama de Malas Prontas, tipo, contando as horas para a tua volta. Eu começo a perceber que a minha música sempre, toda a inspiração, ela está apontando para o dia do Senhor. Está apontando para esse encontro que vai vir. Interessantemente, eu não tenho ouvido muitas mensagens na igreja moderna sobre a volta de Cristo. Parece que o evangelho se tornou tão para essa vida, tão sobre como criar filhos, como ter um bom trabalho, como ser um bom cidadão, que são coisas válidas. Mas a minha esperança não está nessa vida. É um equilíbrio, é a respeito de um equilíbrio. Ou seja, Jesus vai voltar, eu tenho que me preparar para ele. Mas até lá, eu tenho algo para fazer nessa vida. Então não é abandonar um lado e abraçar o outro, é simplesmente ter equilíbrio. As parábolas que Jesus usa, por exemplo, a respeito da vinda do Filho do Homem, é semelhante a um homem que te ativou com dons e talentos e ele vai esperar receber de volta. Ou seja, você tem algo para fazer até que ele venha, mas quando ele vier, é para isso que está valendo. Inúmeras parábolas. A parábola das virgens, eu tenho que ter óleo para aquele dia, mas a lâmpada tem que estar acesa agora. Então, são inúmeras que ele fala, ou seja, eu te ativo para algo agora até que eu venha. Então não é simplesmente o mundo que se exploda, eu vou esperar Jesus voltar, e não é simplesmente vou trabalhar para essa vida como se Jesus não viesse. É a respeito de um equilíbrio. Eu percebi que minhas canções carregavam isso. E eu me lembro, por exemplo, todas as vezes que eu vou pregar na igreja algum texto de Apocalipse, quando eu falo, abra sua Bíblia em Apocalipse, você deve experimentar isso. Abra a Bíblia em Apocalipse, sempre tem um que fala, vixe. Você sempre ouve assim a galera na igreja, eita, Apocalipse. Eu acho que por conta de tanto filme, o entendimento que as pessoas têm de Apocalipse é mau. Né? Algumas crianças têm até medo. Medo de Apocalipse, claro. Tem um pastor lá da igreja que eu congrego, o pastor Juscelio, ele me disse esses dias, algo fantástico. Se você tem o dia do Senhor dentro de você, você tem o terrível e o maravilhoso. Né? Exatamente. Vai ser terrível o dia do Senhor e vai ser maravilhoso. Olhar para o livro de Apocalipse e se encontrar nele, cara, tem que me dar esperança. Quem é você em Apocalipse? Você vai estar morrendo? Você vai estar se lascando? Você vai estar desesperado? Ou você vai estar vestido de branco? Ou você vai estar cantando para ele? Ou você vai estar diante do seu trono? E o fim é bom. O fim é bom. Exatamente, é a conclusão de um ciclo. Talvez isso tenha muito a ver com o momento que eu estou vivendo. Eu estou com 49 anos, estou num ano de jubileu. Né? Biblicamente, é um período que se fala daquele período de perdão de dívidas, de restituição de terras e de liberdade de quem estava preso. Então, eu estou vivendo um tempo de conclusão de coisas.
e enxergar o fim, não como término, mas como o fim de um ciclo, e de que tem um algo novo vindo, porque é isso que fala do fim do dia do Senhor. Ou seja, vai terminar, mas automaticamente termina com o começo de algo novo, de uma nova vida, de uma eternidade, de um ambiente onde, não tem templo porque o Senhor é o templo, não tem lua nem sol porque Ele que ilumina, estaremos diante dEle. Ou seja, de olhar para esse evento eterno e desejar isso. Sabe, as pessoas não desejam o fim, as pessoas têm medo da morte. Eu não conheci pessoalmente, mas tem um pregador americano que foi muito relevante no Brasil, chamado Gregório McNutt. Não sei se o senhor conheceu ele ou ouviu falar. Ele morava em BH, né? Eu não sei onde ele morava, eu não conheci pessoalmente. Sim. Ele era um profeta com uma mensagem Gregório. muito forte. Enfim, mas um cara que, pelos testemunhos que eu ouço, de quem o conheceu, era um cara absurdamente apaixonado pelo Senhor. De orar horas ao dia. Se ele fosse ministrar 5 dias numa igreja, era 5 dias só tomando água. Sabe, tipo um cara muito intenso na paixão dele. E quando ele morreu, e no velório dele muita gente foi dar uma palavra, e alguns ministros falaram, olha, a minha fé me diz que a gente tinha que orar para ele ressuscitar. Aqui agora, vamos orar para ele ressuscitar. Mas ao mesmo tempo, conhecendo ele, eu falo, se eu ressuscitar esse cara, ele vai voltar tão bravo. Sabe, tipo assim, cara, agora que eu vi o meu Senhor, vocês me trazem de volta. Deixa eu ficar aqui. Deixa ele ali, entendeu? De entender que, cara, eu preciso abraçar a esperança que a fé me dá, da eternidade, de estar com ele o tempo todo. E a canção, ela fala disso, né? Foi uma canção que o Senhor me deu no começo da pandemia. Eu gravei ela no comecinho de 2020, abril de 2020, e não senti o aval do Senhor por razões óbvias de lançar ela então, porque a coisa estava começando. É que nem a coisa fora de hora. Tempo de plantar não é de colher, é de plantar. Tempo de colher não é de plantar, é de colher. E respeitar os tempos, né, daquilo que o Senhor está fazendo. Esse ano eu senti o aval de levar uma mensagem de esperança e decidi, no clipe, contar uma história que não tem a ver com Apocalipse, mas tem a ver com a minha história com a minha esposa. Da gente contar a nossa história de forma dançada. Foi um clipe bem divertido. São vocês dois? São nós dois. A gente dançando o clipe inteiro, a gente conta o nosso testemunho inteiro dançando no clipe. Em cenários diferentes, e assim, a gente se encontrando, dançando junto, aí a gente brigando, aí a gente chorando no chão, de repente ela tendo um encontro com a luz, que é Jesus, e de repente ela me leva até a luz, de repente a gente começa a dançar numa casa colorida, e a gente começa a correr pelo mundo, e termina com os dois juntos pegando fogo, né? Tipo assim. Que legal! Um fogo do céu caindo e a gente em chamas ali de mão dada. É um clipe bem legal, ficou muito divertido. Mas de levar a esperança, ou seja, como a Bíblia diz que a fé é a certeza dessas coisas que se esperam, eu preciso ter esperança para que minha fé tenha base, né? Esperança de algo bom que está vindo. Ou seja, que esse período de conclusão seja um período bom e que a gente abrace esse tempo que a gente tem para deixar a casa em ordem, né? De certa forma viver dessa forma. Como eu estou nesse período de conclusão, eu tenho amado tudo que eu consigo concluir. Minha carteira de motorista estava suspensa, eu achei que era tipo videogame, quanto mais pontos melhor, só que não. Estava suspensa, eu tive que fazer um curso de reciclagem, um curso absolutamente chato. Fiz ele inteiro. O prazer que eu senti de concluir aquele curso foi sobrenatural. Tipo assim, como eu conversava com o pastor aqui antes sobre... Eu tive que aprender a falar italiano para poder começar meu processo de cidadania. Quando eu fiz a prova e passei, eu não me lembro de ter tirado 9 em nenhuma prova na minha vida. De repente, depois de velho, eu tiro 9 numa prova. Eu falei, cara, o prazer de depois... Deu vontade de levar o boletim lá para a prova. Mostrar para todo mundo. O meu certificado ficou no meu computador. Eu olhava para ele todo dia. Eu não precisava mais dele para nada. Mas eu ficava olhando para ele. Eu passei, tirei 9. Tipo assim, de você concluir coisas. É um prazer sobrenatural sobre coisas tão pequenas que tem que apontar para algo maior. De você estar de malas prontas, de você estar, cara, eu não quero estar devendo nada para ninguém, eu quero estar em dia. Sabe, é muito difícil a gente chegar lá como Jesus chegou, de poder no seu último suspiro dizer, está consumado. Fiz tudo o que era para eu fazer. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer isso.
mas o mais próximo disso que eu consegui. Eu quero chegar lá, né? Uhum. Então, fala, tem muita gente que não conhece, então fala um pouquinho, algumas das poesias, algumas das estrofes aí da sua música, só a letra, só a letra. Ela fala assim, ela começa dizendo, né, dos meus olhos enxugou as lágrimas, no meu coração pôs um fim à dor, onde a morte não encontrou lugar e junto com o luto pronto se foi. Né, estou em ti, tu és o meu Deus e eu sou teu. Né, a respeito de você, como uma criança, né, simplesmente contemplar essa nova criatura que eu agora sou e perceber, cara, foi embora toda a dor, foi embora todo o peso. Aquilo que eu tinha medo desse dia chegar, mas quando ele chegou foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe? Eu tive uma experiência uma vez, pastor, foi bem bobo. Foi tipo aquele dia acordando e perguntando coisas para Deus. Eu tive um dia que eu acordei e eu tinha uma certeza, hoje eu vou morrer. Era uma certeza. Nossa. Uma certeza, tipo assim, hoje é meu último dia de vida. Nossa. Não, foi bizarro, porque foi dentro da minha cabeça. Não me causou arrepio. Eu, no entendimento, hoje é meu último dia de vida, eu comecei a sentir uma paz, eu comecei a pensar, quer dizer que aqueles boletos vão ficar tudo aqui? Quer dizer que aquele negócio que aquela documentação do apartamento que está enrolado, quer dizer que eu não vou ter mais que me preocupar com isso? Quer dizer que aqueles quilinhos a mais eu não tenho mais que lutar para ter. Cara, eu comecei a sentir uma paz, de, tipo assim, eu tô livre de tudo. Eu falei, cara, o fim é bom. O fim é bom. O fim é bom, ele é maravilhoso. Então, assim, eu vou viver até o último dia procurando estar operante naquilo que Cristo me ativou, simples assim, sem inventar. Assim, há 21 anos eu faço a mesma coisa, canto para Jesus e prego a palavra. Se eu me perguntar o que é que eu me vejo fazendo aqui nos próximos 10 anos, eu vou continuar ativo no que ele me ativou. Se ele me der uma direção nova, eu faço. Enquanto essa direção não vier, Noé recebeu uma direção e seguiu muito tempo da sua vida trabalhando em algo que não fazia o menor sentido até que começou a chover. Então, eu acho que o não inventar, não me comparar com outros. Você, a gente está num tempo em que influência se tornou uma baita de uma moeda. Produtividade. A gente vive isso dentro da igreja. Uma competitividade por produtividade. Performance. Ministérios, principalmente na área de música, tem que ser cada vez mais estruturados, mais gloriosos. Isso se torna muito pesado para a igreja. Eu vi Deus desconstruir mesmo. Hoje eu só viajo com voz e violão. Não tenho equipe. Ontem eu cheguei na igreja e o pessoal, cadê a sua equipe? Eu falei, você não está vendo, mas eles estão aqui. São os aqui ao meu redor. Deus é bom, né? Ele tem as suas maneiras. Querido, acho que a gente podia ficar aqui batendo papo, né? A gente continua no almoço. A gente continua no almoço, isso é verdade. Porque eles vão almoçar conosco aqui, né? Os nossos patrocinadores. Hoje, quem está patrocinando o nosso almoço, né? O buffet Girassol, né? Lá da Cris Girardi, né? Do Solion. E a gente tem aí muita alegria. Obrigado aí pelo carinho aí de vocês, tá? E nos patrocinarem aí nesse nosso almoço. Querido, foi uma delícia, essa conversa foi maravilhosa, né? O fim é bom, né? Sim. Então a gente termina esse ciclo aqui para almoçar ali, né? Melhor ainda agora. Não sei que você é um bom garfo, então o negócio eu vou tentar manter a minha fama. Bom, gente, olha, que alegria, eu espero que você tenha sido edificado, tenha sido abençoado, e eu queria concluir aqui orando por você outra vez, né, e colocando tudo isso que a gente ouviu aqui, né, que a visitação de Deus se dá de maneiras muito diferentes, cada pessoa é diferente, né, esse aqui foi visitado com medo, né, depois com graça, né, em duas semanas quase consecutivas. E a gente vê a graça de Deus trabalhando na vida da esposa dele de modo diferente, na minha vida, na vida de cada um. O Senhor está visitando você porque você é importante para Ele, você é amado dele. Ele, como ele viu no sonho ali ou na visão, né, a esposa dele no colo, né, como uma criancinha, e a gente vê a beleza daquilo que Jesus nos faz únicos, como parte dessa identidade do amor dele colocada sobre nós. Então que você possa receber graça do jeito que o Senhor quer ministrar na tua vida,
e que você se sinta escolhido e abençoado. Eu achei maravilhoso você dizer, né? Eu não preciso me comparar a ninguém, não preciso ser diferente, o Senhor me fez assim, eu vou cumprir a minha tarefa. E tem tanta gente tentando ser diferente no sentido de reconstruir-se na personalidade, naquilo que o Senhor colocou, e achando que não tem lugar para ele nesse mundo porque ele é diferente. Jesus te abençoa aí onde você está e cresce junto com você, faz crescer, dando entendimento e graça. Então vamos orar por isso? Pai querido, que o Senhor agora abençoe aqueles que participaram dessa conversa e que naquelas áreas em que eles foram ministrados, que o Senhor esteja completando essa obra e que os corações sejam de fato, Senhor, edificados, construídos pela Tua graça. E que, como disse o salmista, uma nova canção exista dentro de cada coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rodolfo. E espero você no próximo Face a Face.